Olá, olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui da prova de analista jurídico, os conhecimentos específicos, tá, acerca do direito administrativo. Vamos lá. O poder de polícia pode ser conceituado como atividade da administração pública que se expressa por meio de seus atos normativos ou concretos, com fundamento na supremacia geral do interesse público, para, na forma da lei, condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. Nesse contexto, de acordo com modernas doutrinas e jurisprudência, o poder de polícia é. Essa questão ela trouxe a característicazinha da delegação do poder de polícia. Isso o STJ, né, pessoal, já tem trabalhado, já tem falado, que o poder de polícia ele é dividido em ciclos. São 4 ciclos de divisão do poder de polícia. O ciclo de normatização, de ordem, de legislação, que por ser função típica do Estado, ele não pode ser delegado. O ciclo de consentimento, que é atividade material ou atividade de gestão do Estado, logo pode ser delegado. O ciclo de fiscalização, também é uma atividade material, também pode ser caracterizado até mesmo como uma atividade de gestão e por isso pode ser delegado. E o ciclo de sanção. A sanção é atividade típica do Estado, logo não pode ser delegado. Gente, isso é STJ. Tá? O STF ele já tem entendimento que só pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito público. Tá? O STJ não. Ele ampliou um pouco mais. Então vamos dar uma olhadinha ali. Letra A. Delegável na fase de fiscalização de polícia, pois está ligado ao poder de gestão do Estado. Exatamente. Aí aqui tinha que saber os 4 ciclos, né, do poder de polícia, que vai tratar dessa delegação. E qual parte, qual fase, né, fase ou ciclo do poder de polícia que poderia ser delegado. Sanção não pode ser delegado, em qualquer fase não é o caso. Aí letra D e letra E falam de indelegável em qualquer fase, também não é o caso, porque você só pode delegar na fase de consentimento e fiscalização. A fase de sanção e a fase da legislação, da normatização ou da ordem, você não pode delegar, ok? Olha lá. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos atos de improbidade que atentem contra princípios da administração pública, artigo 11 da Lei 8.429 de 92, é necessária a demonstração do, letra A, dano ao erário, o qual deverá ser objeto de ressarcimento aos cofres públicos. Você não precisa demonstrar o dano ao erário para caracterizar ato de improbidade, né? Letra B, enriquecimento sem causa, o qual deverá ser objeto de multa civil. A gente está falando de ato que viola princípio, você não precisa, né, demonstrar o enriquecimento. D, ou a C, que é a correta, né? Dolo, o qual não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Gente, o STJ, ele já tem dito isso há algum tempo, que o dolo ele não precisa ser específico. Eu não preciso ter a intenção de violar um princípio. Tá? Ele pode ser um dolo genérico. O que é isso? Eu posso apenas ter a intenção de praticar o ato. Não necessariamente violar um princípio. Por isso, dolo genérico. Correta a letra C, né? Letra D, dolo ou culpa, os quais precisam ser específicos para a comprovação do elemento subjetivo. Você não fala em culpa em ato de improbidade que viola princípio. Você só fala no elemento dolo. E letra E, prejuízo ao erário, o qual deverá ser objeto de multa civil ou perda dos valores acrescidos ilicitamente. Não necessariamente você vai ter prejuízo, né, quando você viola princípios. Olha lá. João, oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se aposentou. 3 meses depois, foi informado que o Tribunal de Contas Estadual não aprovou o ato administrativo de sua aposentadoria. Eis que faltam 2 meses para completar o tempo de contribuição necessário. A interferência da Corte de Contas, no caso em tela, é, letra A, ilegítima, eis que o ato administrativo de aposentadoria é simples e o Tribunal de Contas não tem competência para interferir em ato administrativo do Poder Judiciário. Incorreta, né, gente? O Tribunal de Contas pode sim, é legítima e o ato não é simples, né? O ato ele é complexo. Letra B. Ilegítima, eis que o ato administrativo de aposentadoria composto, sendo formado pela manifestação do diretor de recursos humanos, presidente do Tribunal de Justiça, sem controle pelo Tribunal de Contas, não é composto, né, gente? Ele é complexo. Ele é formado por esses 2 órgãos com vontades autônomas. Tá? Letra C. Ilegítima, eis que o ato administrativo de aposentadoria composto e a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria do Tribunal de Contas impede
prescinde de contraditório ampla defesa? Gente, é legítima atuação, não é ilegítima, e mais uma vez, ato de aposentadoria, ele é complexo, tá? Você não fala em ato composto em aposentadoria, você não fala em acessoriedade de 2 atos, tá? São 2 atos independentes. E letra D, legítima. Opa, eis que o ato administrativo de aposentadoria é simples e deve ser praticado somente pelo agente público competente para tal, qual seja presidente do Tribunal de Contas. Não é simples, é composto e é praticado pelo órgão e pelo Tribunal de Contas, tanto que o Tribunal de Contas pode considerar, como considerou, né, o ato administrativo irregular. E a letra E, legítima, eis que o ato administrativo de aposentadoria é complexo, exatamente, e a apreciação para a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria do Tribunal de Contas prescinde do contraditório ampla defesa. Tá certo, né, gente? Tem até uma súmula lá no STF que vai dizer, súmula vinculante número 3, que nos processos perante o Tribunal de Contas da União é assegurado, sim, contraditório ampla defesa, né? Mas o caso de apreciação de legalidade de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, é dispensável esse contraditório ampla defesa. Tá? Ele não é obrigatório. Então, está correto, ok? Maria e João obtiveram do poder público consentimento para realizar seu casamento numa bela praia de Santa Catarina. No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a utilização especial ou anormal do bem público deve ser instrumentalizada por meio da... Gente, o uso especial de bem público, né, neste caso, é em caráter privativo, porque é um casamento que eles querem realizar numa praia. Sendo em caráter privativo, interesse eminentemente privado, ele vai se dar por meio do instituto da autorização. Né? A autorização, que é um ato discricionário, a autorização, que é um ato precário, a autorização que não depende de licitação. O poder público vai conceder essa autorização se ele quiser ou não. Vamos ver onde é que está a resposta, né? Letra A, permissão de uso, que é ato discricionário, precário e independe de licitação prévia. Você não precisa de uma permissão de uso para a utilização de bem público, neste caso, com um anseio eminentemente privado. Né? Letra B, concessão de uso, que é ato discricionário, precário e depende de licitação prévia, também não é o caso de concessão, é o caso de autorização. Letra C, né? Autorização de uso, que é ato discricionário, precário e independe de licitação. Eu não preciso de licitação para autorização não, tá, pessoal? Eu preciso de licitação para concessão e para permissão em alguns casos. A letra D e a letra E. A letra D fala de permissão, a gente já viu que não é o caso. E a letra E, autorização de uso, que é ato vinculado, oneroso e depende de licitação. Não. A autorização é discricionário, precário e independe de licitação. Aí, com relação à onerosidade, vai depender do ato. Pode ser oneroso ou gratuito, ok? Vamos lá. Sobre o procedimento licitatório, analise as afirmativas a seguir. Primeira modalidade, não há fase de habilitação, uma vez que os licitantes já estão previamente cadastrados. E segunda modalidade, não há publicação de edital, sendo suficiente o envio dos instrumentos convocatórios aos convidados, com posterior a fixação no átrio da repartição pública em local visível ao público. De acordo com a Lei 8.666 de 93, as descrições das modalidades acima se referem respectivamente à licitação por. Neste caso, eu tomo por esse convite, né, gente? Convite, porque a gente sabe que você envia os convites e depois publica no átrio, né? Na verdade, há sim uma certa publicação, porque vai estar no átrio, mas ok. E a primeira modalidade de tomada de preço, porque você tem um prévio cadastramento. E aqui assim, gente, a questão correta é a letra E, não há fase de habilitação, ok, mas vamos lembrar que nessa tomada de preço, você ainda permite, até 3 dias úteis antes, que os interessados participem. Nesse caso, eles vão ter que apresentar um envelope, e vai ter que ter uma abertura de envelope, vai ter que ter uma habilitação, tá? Mas, quando você fala em tomada de preço, sim, você fala em licitantes previamente cadastrados. A alternativa correta considerada foi a letra E. Tá? Olha lá. Imagine 2 hipóteses em que um cidadão é vítima de roubo em via pública. O primeiro crime ocorre numa rua deserta de madrugada. E o segundo, em rua movimentada na parte da tarde, em frente à delegacia, onde havia policiais na entrada e nada fizeram. Vamos lá. De acordo com a jurisprudência e doutrina modernas em tese, incide responsabilidade civil. Letra A. Objetiva, em ambas as hipóteses, e a omissão estatal acarreta o dever de indenizar o cidadão sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo do agente público. Gente,
Na primeira hipótese, a gente não fala de responsabilidade objetiva, né? Só na segunda hipótese, que era uma rua deserta, não tem como o Estado ser responsabilizado neste caso. Letra B, subjetiva em ambas hipóteses e a omissão estatal acarreta o dever de indenizar do cidadão com necessidade de comprovação do elemento subjetivo do agente público. A responsabilidade, nesse caso, é objetiva, né, gente? Conduta, dano, nexo causal entre conduta e dano, o Estado vai ter que responder. Que é a letra C, objetiva na segunda hipótese e a omissão específica estatal acarreta o dever de indenizar o cidadão sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo do agente público. A FGV já tem, né, considerado há algum tempo responsabilidade por omissão como responsabilidade objetiva. Ele não trata ali daquela teoria da culpa, né, da administração pública, onde você tem uma culpa presumida do Estado, né? Ela considera diretamente como responsabilidade objetiva. Isso já tem algumas doutrinas sendo utilizado, tá? Então está correta a letra C. A letra D fala de responsabilidade subjetiva, não é o caso. E a letra E, objetiva na primeira hipótese, não, a primeira hipótese você nem fala de responsabilização do Estado, tá? Vamos lá. Pedro, servidor público estadual, respondeu ao processo administrativo disciplinar e recebeu, ao final, a sanção de suspensão de 10 dias, o que também lhe acarretou outros prejuízos estatutários, como a impossibilidade de ser promovido por merecimento nos 2 anos seguintes. Apesar da gravidade das consequências, Pedro não foi defendido por advogado. Considerando as garantias constitucionais asseguradas aos brasileiros em geral, a ausência de defesa por advogado. Gente, isso já tem súmula, né? Súmula vinculante número 5 do STF, que fala que falta de defesa prévia e por advogado em processo administrativo disciplinar não atende à Constituição. Então, a alternativa correta é a letra A. Não afronta a ordem constitucional, desde que tenha sido assegurados e contraditória ampla defesa. O Estado de Santa Catarina está em situação reiterada e atual de inadimplemento com a concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, no que tange ao pagamento das faturas mensais relativas a contas de luz de diversos prédios públicos. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte no fornecimento deste serviço essencial. Gente, o STJ fala isso, a Lei do Serviço Público fala isso. É permitida? É permitido corte, tá? Inadimplemento permite corte, independentemente de ser ali o Estado de Santa Catarina ou um particular. Tem que ter aviso prévio, mas aí tem um detalhezinho, né? Até a própria Lei do Serviço Público, ela traz isso lá no artigo 6º, em um dos seus parágrafos, que este corte não pode atingir, gente, serviços indispensáveis à população. E é o que está na letra C. Está ali, legítimo, desde que seja precedido de notificação, então você tem que notificar previamente, e que a interrupção não atinja unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Está lá em um dos parágrafos do texto. Ele vai dizer, eu posso cortar? Posso, tá? Notifico previamente e desde que isso não seja relacionado a serviços indispensáveis. A alternativa correta é a letra C. Olha lá, presidente de autarquia que atua na área de meio ambiente de determinado estado da federação indeferiu o pedido de licença ambiental de empreendedor particular que pretendia instalar um aterro sanitário para receber resíduos sólidos. Inconformado, o particular impetrou o mandado de segurança, indicando como autoridade coatora o presidente da autarquia, que, ao prestar informações, alegou que a legitimidade passiva seria do próprio Estado-membro. Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autarquia possui, vamos lá, letra A, personalidade jurídica própria de direito público, motivo pelo qual assiste razão a seu dirigente, devendo ser indicado como autoridade coatora do meio ambiente. Não, gente, se a autarquia tem personalidade jurídica de direito público, ela tem capacidade de estar em juízo, não é o Estado. Ela vai estar em juízo, tá? Letra B, personalidade jurídica de direito privado, aí já não é, porque a autarquia ela tem personalidade jurídica de direito público, tem alta administração, tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, que é o que está na letra C. Olha lá, autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade política a qual está vinculada, motivo pelo qual não assiste razão ao dirigente. Exatamente, ele vai sim figurar no polo da ação. E a letra D fala autonomia administrativa e financeira, mas não possui personalidade jurídica própria? Não, ela possui personalidade jurídica própria. E a letra E, autonomia administrativa e financeira, mas não possui personalidade jurídica própria. A gente já viu que a autarquia ela é pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria.
autonomia financeira, autonomia administrativa, né? Ela tem autoadministração, então o seu dirigente vai estar em juízo sim.